Então vamos lá, acho que agora vai, né, gente? Então, só para falar novamente, né? Nós vamos fazer então hoje a nossa primeira live da sequência das lives de início, do reinício da Liberty Pilates, em um novo formato, e no formato online e com monitorias presenciais. Então, essa sequência de lives vai ter como primeiro tema como utilizar a contração do assoalho pélvico nas aulas de Pilates. E nessa live de hoje nós vamos passar pelos seguintes conteúdos: estabilização da região lombopélvica, anatomia do assoalho pélvico, vamos falar sobre a pressão intraabdominal, eu vou mencionar alguns estudos recentes e nós vamos relacionar esses estudos com a nossa prática. Então, a estabilização lombopélvica, quando a gente fala no termo estabilização, a gente pensa em alguma coisa estática, parado. Mas essa estabilização, quando a gente pensa na estabilização, é um processo dinâmico. Então, ele acontece e readapta o tempo todo. E para que essa estabilização ocorra da melhor forma, eu preciso de uma interação de 3 sistemas. Do sistema passivo, que são os ossos, os componentes articulares, do sistema ativo, que são os músculos e as fáscias, e eu preciso de um sistema de controle, eu preciso do sistema de controle neuromuscular. E esses sistemas interagem durante todo o tempo que estamos realizando movimentos. Então, existe uma interação entre esses sistemas ativo, passivo e o sistema de controle, o sistema modulador. O sistema passivo, então, eu preciso de ter uma integridade das estruturas osteoarticulares. Então, para que esse sistema funcione bem, eu preciso estar com esse sistema osteoarticular íntegro. Quando a gente está focando mais na região lombopélvica, mas é importante lembrar que a coluna, ela funciona como um todo, né, com movimentos acoplados, né? Então, nós temos 33 vértebras, onde 7 são cervicais, 12 são torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 3 ou 4 coxígeas. E cada uma dessas vértebras são conectadas pelos discos intervertebrais. E elas articulam com as costelas, com 12 pares de costelas, na região torácica, com o crânio, com a coluna articulação atlanto-occipital, né, que é da cervical, e na pelve com a articulação sacroiliaca. Então, vou pegar até aqui o modelo para demonstrar. Então, aqui no crânio, a cervical vai articular, né? O crânio vai articular com a articulação atlanto-occipital e aqui embaixo, a pelve vai articular com a coluna através da articulação sacroiliaca. É importante lembrar que as curvaturas cifóticas, elas são curvaturas primárias, então nós nascemos com uma cifose e depois, de acordo com o nosso desenvolvimento, nós vamos adquirindo a lordose cervical e depois a lordose lombar. Então, as lordoses são curvaturas secundárias e mais flexíveis. E é importante ressaltar que a presença das curvaturas na coluna vertebral vai aumentar a resistência dessa coluna à compressão axial, às forças que nós temos que desempenhar no dia a dia. Então, a coluna com mais curvaturas, ela vai ser mais forte do que uma coluna retificada. O sistema ativo, ele vai equilibrar e alterar a sua rigidez, as forças internas ou externas. Então, de acordo com a demanda do movimento que eu estou fazendo, eu vou alterando a rigidez do meu tronco.
diferentes músculos vão ser utilizados para controlar, né, a estabilidade lombopélvica. Então, eu tenho um controle segmentar, um controle de cada segmento da coluna vertebral, que é um sistema local, né, e o controle de orientação do tronco, que é um sistema global. Então, vamos entender um pouquinho essa subdivisão que é didática, né? A gente não tem músculos locais e globais que trabalham separadamente. Eles trabalham juntos, mas cada um tem uma função. Então, o sistema global, nós temos músculos mais superficiais, que são mais da casca, eles vão atravessar múltiplos segmentos, vão gerar movimento, né? E eles atuam como cabos de sustentação para o controle e a orientação postural. Com a contração de um músculo isolado ou a coativação para enrijecer a coluna. Então, quando eu vou ativar, por exemplo, a musculatura paravertebral, longuíssimo do tórax, semiespinal, ilho costal, eu vou causar, por exemplo, a extensão da coluna como um todo. Eu não vou pensar em cada segmento no sistema local. Ele está inserido lá embaixo e lá em cima. Então, quando ele puxa a coluna para trás, ele vai fazer um movimento controlando só as suas inserções. Quando eu penso no sistema local, eu estou pensando em músculos menores, né, que inserem diretamente nas vértebras lombares. Então, esses músculos, eles vão normalmente abraçando cada 2, 3 segmentos, processos transversos aqui dos segmentos, e eles vão controlar o movimento segmentar, o movimento de cada vértebra de uma em relação à outra. Sendo altamente proprioceptivos, então eles mandam informação direto de posicionamento para o nosso sistema sensorial. E nós temos também o sistema modulador, ou sistema de controle, o sistema neuromuscular. Então, o sistema nervoso central, ele vai interpretar as perturbações que o tronco que acontece com o tronco, e ele vai responder a esses desafios. De que maneira que ele vai responder? Ele vai comparar um modelo que ele tem de dinâmica corporal, então é de acordo com as suas experiências, com as suas vivências, e através de impulsos eferentes, ele vai gerar uma reação coordenada dos músculos, do tronco, na hora certa e na intensidade certa. Então, quanto mais eu recebo essas perturbações do tronco, melhor o meu tronco vai reagir diante delas. Esses mecanismos de controle, né, do corpo, principalmente os segmentares, eles são antecipatórios, por isso que a gente falou que eles são altamente proprioceptivos. Então, antes de eu realizar o movimento, quando eu estou planejando realizar o movimento, eles já estão ativos, né, num mecanismo que a gente chama de feed forward. Então, antes de eu realizar o movimento, essa musculatura segmentar estabilizadora já vai contrair. Depois que eu comecei a realizar esse movimento, o controle dessa musculatura ele vai sendo via feedback. Então, meu sistema sensorial vai informar o meu sistema nervoso central como que estão acontecendo esse movimento e vai acontecendo reajustes nesse posicionamento. Então, para estabilização lombopélvica, os músculos segmentares mais importantes, né, que se destacam nessa estabilização, são o diafragma. Então, o diafragma torácico, né, que está envolvido em toda a caixa torácica e é responsável, né, é o nosso protagonista da respiração. Então, quando eu puxo o ar, o diafragma vai descer concentricamente e quando eu solto o ar, ele vai subir excentricamente. Depois eu tenho o transverso do abdômen, que é aquele músculo que está à frente do tronco, num formato de cinta, né, que vai comprimir, constringir o conteúdo abdominal, e ele faz isso em parceria com o oblíquo interno.
Esses dois músculos, eles estão inseridos na fáscia tóraco-lombar, que é aquele triângulo, né, aquele losango que a gente tem nas costas. Então, eles estão inseridos e por isso eles são capazes de tracionar a fáscia tóraco-lombar. E controlando a musculatura segmentar, a gente tem os multifídeos, né? São os principais músculos que controlam, que fazem o controle segmentar. Já aqui do lado abaixo, né? Agora um diafragma pélvico, nós temos o assoalho pélvico, né? Os músculos do assoalho pélvico. Então, esse conjunto de músculos são os responsáveis por controlar o posicionamento, né? Os outros músculos vão ser responsáveis mais pelo movimento, né? Lembrando que é uma divisão didática. Só que, para que essa estabilização ocorra, né, de forma correta, né, de forma eficiente, a minha pelve ela tem que estar em posicionamento neutro. Então, o que significa isso? Eu preciso que a sínfise púbica e a espinha ilíaca antero-superior estejam no mesmo plano, e quando isso ocorre, eu vou manter a minha lordose lombar o mais próxima possível do neutro. Então, aqui numa demonstração de uma figura, com um aluno em decúbito dorsal, a lombar ela não vai encostar totalmente no chão, eu tenho que deixar essa folguinha, eu tenho que ter essa manutenção da lordose lombar. E é nessa posição que o assoalho pélvico ele vai funcionar com sua maior eficiência, fazendo uma contração no sentido de elevação oblíqua. Não é uma elevação para cima, né? Ela é mais oblíqua. E nós vamos entender um pouquinho mais dessa contração nos slides a seguir, entendendo um pouquinho mais da anatomia do assoalho pélvico. Então, o assoalho pélvico, né, ele ocupa toda a cavidade pélvica inferior e ele vai da sínfise púbica até o cóccix. Então, ele vai ocupar toda essa parte aqui de dentro, né, eu posso olhar tanto da vista superior quanto da vista inferior. Ele ocupa toda essa cavidade, indo da sínfise púbica, que está aqui na frente, até o cóccix, que está aqui atrás. E nele possuem 3 canais, o canal da vagina, a uretra e o ânus. A função do assoalho pélvico é sustentar os órgãos pélvicos, então ele vai sustentar os órgãos contra a ação da gravidade, ele controla também o esfíncter anal e o esfíncter da uretra e também tem uma função sexual. Porém, ele tem essa função do assoalho pélvico, ela aumenta a sua demanda quando eu faço uma expiração forçada e para modular essa pressão intraabdominal. Quando a gente fala em expiração forçada, a gente lembra de um método, não lembra? Do Pilates. Então, vamos relembrar aqui a anatomia do assoalho pélvico para depois a gente juntar todas essas coisas. Então, o assoalho pélvico está aqui na base, né, da pelve e ele sustenta os órgãos pélvicos, que é a bexiga, o útero e o intestino grosso. No caso do homem, vai ter só a bexiga e o intestino grosso. A mulher acaba que a gente acaba abordando um pouco mais o assoalho pélvico, porque ela tem mais disfunções do assoalho pélvico quando comparada a homens. Então, eu posso ter uma vista do assoalho pélvico inferior e uma camada de músculos, né? E posso ter uma vista superior, como se eu olhasse a pelve de dentro, que seria outra camada de músculos. Então, o assoalho pélvico, quando eu olho ele de baixo, que é essa vista aqui, me desculpa, eu vejo o plano superficial do assoalho pélvico. Então, eu tenho o músculo bulbo cavernoso, que é esse músculo pequenininho que está aqui do lado.
Eu tenho o isquio cavernoso, que está aqui do outro lado, e tenho o transverso superficial. Então, esses músculos formam um triângulo em torno da uretra e da vagina. Mas aqui abaixo eu tenho o esfíncter externo do ânus, que está aqui, ó. Então, uma coisa que eu achei importante mencionar nessa live é que muitas vezes eu vejo as pessoas falando da contração do períneo, né, de contrair o períneo. O períneo, ele não é um músculo, ele é um centro tendíneo que fica aqui embaixo no assoalho pélvico. E quando eu contraio os músculos do assoalho pélvico, eu sinto uma resposta perineal, mas não é o períneo que contrai, né? Através o períneo são só fáscias, tá? Então vai ser a contração dos músculos que vão fazer esse movimento nessa região do períneo. E o assoalho pélvico no plano profundo, que é aquela imagem de olhar por dentro da pelve. Então, eu tenho o elevador do ânus, que ele é composto por esses 4 músculos. Então, o pubococcígeo, então, que vai do pubis até o cóccix. O pubo retal, que vai do reto, do pubis até o reto. O pubo vaginal, que está nessa região. E o ilho coccígeo, que está aqui. Eu acho importante ressaltar 2 músculos que não fazem parte do assoalho pélvico, mas que vão junto com a contração dele. Aqui o isquio coccígeo, que eu esqueci, e que são o piriforme e o obturador interno, né? A fáscia do obturador interno. Se vocês relembrarem lá da formação, o piriforme e o obturador interno, eles são músculos que são estabilizadores do quadril. Então, eles fazem a rotação externa do quadril, eles controlam, né, o posicionamento do fêmur dentro do acetado. Então, se eu fizer uma contração do assoalho pélvico, eu consigo melhorar o posicionamento também do meu quadril. Aqui eu mostro a imagem do transverso profundo, né, que faz parte do assoalho pélvico profundo, e o transverso superficial, que faz parte do assoalho pélvico superficial. Então, o transverso superficial está aqui embaixo e o transverso profundo são essas fibras aqui transversas que cruzam a vagina e a uretra. Então, quando a gente pensa em assoalho pélvico, com o que a gente falou até agora, fica difícil de dissociar a função do assoalho pélvico dentro do método Pilates. Então, se o assoalho pélvico tem uma função de sustentar os órgãos pélvicos, especialmente durante a expiração forçada e a modulação da pressão intraabdominal, fica difícil desvincular essa contração do assoalho pélvico do método Pilates. Vamos entender então um pouquinho o que é essa pressão intraabdominal. Então, a pressão intraabdominal é uma pressão uniforme dentro do interior da cavidade torácica. Então, ela vai alternando a pressão entre a cavidade torácica e a cavidade abdominal. A pressão intraabdominal é da cavidade abdominal. Eu corrigindo aqui que eu me enganei na hora de falar. Então, vai tendo uma alternância da pressão negativa e positiva da caixa torácica e da cavidade abdominal. Essa pressão ela é resultado da interação entre a parede abdominal e as vísceras que estão no seu interior. E elas oscilam de acordo com a fase respiratória, de acordo com a resistência da parede abdominal. Então, se eu tenho mais força ou menos, mais rigidez ou menos rigidez dessa parede abdominal, e também de acordo com a demanda ambiental, com a demanda de movimento. Então, nesses 3 momentos, eu vou ter essa alteração da pressão intraabdominal. Então, quando eu inspiro, o diafragma vai descer, vai diminuir a pressão intraabdominal, intratorácica e aumentar a intraabdominal. E quando eu expiro, isso vai ficando ao contrário.
Então, vai invertendo essas pressões durante a fase respiratória. Quando essa pressão está aumentada, essas forças vão na direção dessas setinhas aqui, ó, vão para fora, vão para baixo no assoalho pélvico, vão para baixo, vão para fora do abdômen, né? E isso causa uma pressão intraabdominal aumentada. Isso pode ser causa de dor lombar, por exemplo, e de disfunções do assoalho pélvico. Quando que a gente vê isso acontecendo? Quando eu tenho uma disfunção muscular ali da região, seja do assoalho pélvico ou um transverso do abdômen que não contrai muito bem, ou uma respiração, um padrão respiratório que não está muito bom, e em algumas outras condições também, por exemplo, na obesidade, quando a pessoa tem muita gordura visceral, né, é muito comum essa pressão intraabdominal também estar aumentada. Uma fase que essa pressão também aumenta nesse sentido é na gestação, né? Então, aumenta muito a pressão intraabdominal por causa da gravidez. O que a gente precisa fazer durante as aulas de Pilates? A gente precisa assegurar que essa pressão, que essa seta vá para dentro e não para fora, né? Então, a gente quer um aumento dessa pressão, mas a gente quer um aumento dessa pressão no sentido da coluna. Só pensar onde está a coluna, é lá que vai o sentido da contração, e não o oposto disso. Então, isso é aumentar a pressão intraabdominal, que eu preciso desse aumento para estabilizar a região lombopélvica, porém, aumentar de forma eficiente, de forma adequada a pressão intraabdominal. Então, esse aumento da pressão intraabdominal vai fazer com que a carga seja dividida em torno de todo esse perímetro abdominal e não só na coluna. Então, eu preciso de uma ação sinérgica desses músculos estabilizadores, partindo do assoalho pélvico. Eu preciso de uma respiração que envolva a atividade cíclica do diafragma e com a expiração forçada para ativação do músculo transverso do abdômen. Então, o transverso do abdômen ele vai ativar quando eu soltar o ar, forçando esse ar para fora. E ele exerce esses músculos, né, o transverso do abdômen junto com o oblíquo, ele vai exercer uma tração, uma tensão na face tóraco-lombar, que vai auxiliar no controle intervertebral através da manutenção da lordose lombar, ou seja, da pelve neutra. E essa manutenção ela é principalmente responsabilidade dos músculos multifídeos lombares, que são aqueles que vão laçando os processos transversos e posicionando eles de acordo com a lordose. Então, aqui eu vou passar um vídeo que vai mostrar essa atividade cíclica, né, do diafragma com o assoalho pélvico. Então, quando o diafragma desce concentricamente, o assoalho pélvico desce excentricamente. E depois isso alterna. Na expiração, o assoalho pélvico sobe e o diafragma sobe. Só que o assoalho pélvico está concêntrico e o diafragma está excêntrico. Então, eles vão se alternando o tempo todo numa contração excêntrica e concêntrica, aumentando a pressão intraabdominal de acordo com a demanda ambiental de forma eficiente e segura. Então, eu estava vendo alguns estudos recentes, eu coloquei no Google Acadêmico, Pilates e assoalho pélvico, né? São os dois descritores que eu usei para fazer essa pesquisa no Google Acadêmico. E os estudos que eu encontrei foi falando de incontinência urinária, né? A maioria dos estudos é falando da incontinência, dois, né, falando da incontinência, um falando da atividade eletromiográfica desses músculos durante o Pilates e
o outro comparando a atividade do assoalho pélvico, né, com mulheres com incontinência urinária, na yoga e no pilates. Então, esses 3 estudos aqui, eles viram que uma mudança, né, dessa contração do assoalho pélvico no antes e depois. E esse último estudo que fala da yoga e do pilates, coloca a yoga como superior na contração do assoalho pélvico quando comparada com o pilates. O que eu falo sempre assim dos estudos é que a gente tem que ver sempre a metodologia, né? Então, os estudos utilizaram os exercícios de Mat Pilates, né? Mas não falam quais exercícios foram utilizados. Uma outra crítica em relação aos estudos, além de não descreverem, né, os exercícios que foram utilizados, eles também não descrevem estou me apavorando aqui que eu estou vendo o tempo rolando, gente, desculpa. Mas eles também não descrevem qual foi o tipo de instrução que foi dada, né? Então, eles não falam como que foi instruída a contração do assoalho pélvico. Só falar da contração, muitas vezes, é muito pouco para a pessoa, para o aluno conseguir contrair corretamente o assoalho. Mas aí, chegando aqui no nosso objetivo principal aqui da live, né, depois de recordar tudo isso sobre a estabilização lombopélvica, anatomia do assoalho pélvico e a função do assoalho pélvico com a relação dele com a pressão intraabdominal, nós vamos falar como que eu posso utilizar essa contração do assoalho pélvico nas aulas de Pilates. Então, a primeira dica é posicionar o aluno com a pelve neutra, independente do posicionamento inicial, né? De qual seja a posição inicial do exercício. Se é em decúbito dorsal, se é em decúbito ventral, se é sentado, se é em pé ou se é ajoelhado. Então, eu vou posicionar esse aluno sempre o mais próximo possível da pelve neutra. A segunda dica é usar os apoios quando é necessário para chegar à pelve neutra. O que eu vou fazer? Então, se eu tenho um aluno que tem muita tensão na região do quadril, eu posso elevar os pés, apoiando os pés numa meia-lua, por exemplo. Né? Se eu tenho se numa posição, vou dar um exercício numa posição sentada, se ele não consegue manter a pelve neutra sentada no chão, eu posso colocar ele sentado na caixa, eu posso colocar ele sentado numa cadeira, mas é muito importante lembrar que se a pelve não estiver neutra, eu não vou ter essa eficiência de contração da região lombopélvica. Um terceiro ponto importante é trabalhar a mobilidade da região lombopélvica. Então, eu preciso trabalhar aqueles movimentos de anti e retroversão, inclinação lateral da pelve, rotação. Eu preciso ganhar mobilidade nessa região para que eu consiga ter um melhor posicionamento dessa pelve em alinhamento neutro. É importante ensinar a contração do assoalho pélvico, mantendo a contração mínima desses músculos, né? Então, eu tenho que falar que vai ser, ele vai ter que contrair os músculos que fazem a continência. Eu vou ter que contrair os músculos que fazem a continência urinária e fecal, né? Só que é uma contração mínima, porque esses músculos são músculos que são músculos locais, estabilizadores, e que eles gostam de trabalhar pouco durante muito tempo. Então, eu vou fazer aquela contração em torno de 25%, 30% e manter. Pensar em manter. O que eu falo para o aluno, pense em manter, porque eu vou despertar nele essa atividade cíclica dos dois diafragmas, torácico e pélvico. Uma coisa que vale ressaltar quando a gente ensina a contração do assoalho pélvico e que eu vejo aqui muito na prática e que é muito comum, inclusive com mulheres que têm incontinência urinária, é a contração do glúteo máximo. Então, ao invés de fazer a contração dessa musculatura
do assoalho, que faz a continência urinária e fecal, né, nesse sentido de elevação, às vezes os alunos fazem a contração do glúteo máximo. Então eu tenho que assegurar que o glúteo máximo não está entrando na contração do assoalho pélvico. Uma coisa que se fala muito hoje, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é embracing abdominal. O que é isso? É a intensidade de contração do abdômen de acordo com a demanda do exercício. O que isso significa? Eu fui num congresso de escoliose, e na verdade um simpósio de escoliose, e numa mesa redonda eles criticaram muito o método Pilates por ter um bracing aumentado relacionado à demanda de exercício. Então o que isso significa? A pessoa está lá só fazendo a respiração e está fazendo uma contração exagerada do abdômen. Para fazer a respiração, eu estou lá em decúbito dorsal, com a pelve neutra, eu estou fazendo só a respiração com ênfase na respiração forçada, eu não preciso fazer uma contração exagerada desse músculo, eu estou em decúbito dorsal, eu não estou fazendo força nenhuma. Por que eu preciso contrair demais o abdômen? Não preciso. Então eu comecei a fazer os exercícios iniciais que a gente usa muito na Liberty, exercício de dissociação de cintura pélvica, né? Então o movimento dos membros inferiores ou de cintura escapular, mantendo a estabilidade da pelve. Então quando eu faço isso, a intensidade do movimento também ainda é pequena. É pequena quando comparado com uma prancha, quando comparado com um long stretch, quando comparado com um agachamento fazendo extensão de ombro no Cadillac, por exemplo. Então, a contração do abdômen, ela tem que ser de acordo com a demanda daquele movimento. Se o movimento tem uma intensidade pequena, eu vou contrair um pouquinho. Se o movimento tem uma intensidade maior, eu vou contrair mais o abdômen. O exercício físico, ele pode ajudar tanto a melhorar a contração do assoalho pélvico, quanto também causar disfunções do assoalho pélvico. Então, exercícios onde eu vou pegar uma carga muito maior que a minha possibilidade de adaptação, uma carga mais alta, a gente tende a fazer aquela manobra de valsalva, que é prender o ar. Quando eu prendo o ar, eu vou ter aquela pressão intraabdominal aumentada, eu vou estabilizar a região lobopélvica, porém com aquelas setinhas para fora, igual uma panela de pressão, né? Então, esse tipo de contração, ela pode causar uma disfunção do assoalho pélvico, às vezes uma incontinência urinária de esforço, ou até uma varicocele nos homens, pelo aumento dessa pressão intraabdominal. E o que vale lembrar aqui é que alunos que apresentam disfunções do assoalho pélvico, então se eu recebo alunos que têm uma incontinência urinária mais grave, que tem alguma disfunção mesmo, que muitas vezes já é indicação cirúrgica, né, um prolapso do assoalho pélvico, eu preciso encaminhar esse aluno para uma melhor avaliação de um fisioterapeuta pélvico, que vai ter todas as ferramentas para melhorar, né, e tratar essa disfunção. No Pilates a gente consegue ajudar, né, no tratamento da incontinência urinária de esforço, que é aquela que quando você ri, perde um pouquinho de xixi, espirra, perde um pouco de xixi. Então, essa a gente consegue ajudar. Mas quando é uma incontinência mais séria, é importante indicar, né, um fisioterapeuta pélvico. Bom, nós vamos finalizar aqui a nossa primeira live. Eu queria confessar para vocês que eu fiquei nervosa, fiquei atropelada na hora de falar nos slides. Eu acho que isso são coisas que acontecem mesmo em estreia, né? Eu considero hoje uma estreia
né, de uma nova fase, de uma nova jornada, e é muito importante vocês aqui comigo, toda a força que eu recebi de vocês, pelo nosso grupo no WhatsApp. Então eu fiquei muito feliz e muito motivada, e isso aumentou a minha responsabilidade. Então eu queria destacar aqui o nosso Instagram. Então, para quem quiser manter contato com a gente, né, o Instagram da Liberty Pilates Cursos, o meu, né, que é Cristiane Junqueira, Facebook é Liberty Pilates Cursos, Cristiane Junqueira, e o nosso canal, né, para quem quiser curtir, compartilhar, né, e aumentar o nosso número de inscritos, né, é o meu canal no YouTube junto com a Liberty Pilates, tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês e pela presença de vocês.